Essa água aqui é de hoje? Alguém sabe dizer? Acho que não, né? Nós vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura a partir do verso 33, somente até o 33 e o 39. Lucas capítulo 5, então, por favor. Diz assim: eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, nem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Estão perguntando isso para Jesus. Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá esses odres e se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor do que o novo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós rogamos a Ti que o Senhor perdoe os nossos pecados. Todos os dias nós falhamos, mas sempre, ó Deus, queremos elevar o nosso coração ao Senhor, para que assim nós possamos ter a nossa vida espiritual um dia, e isso é algo maravilhoso. Obrigado por podermos sentir a presença do Espírito Santo, quando nós louvamos, oramos, quando ouvimos a Sua palavra, quando participamos da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós temos um privilégio que a gente não consegue mensurar o tamanho disso, mas um dia nós conseguiremos, porque como diz a Tua palavra, que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não penetrou ainda no nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para nós. Diz em 1 Coríntios 13 que hoje nós vislumbramos a glória de Deus somente por meio de uma sombra, porque se o Senhor já nos ama desse tanto, quanto mais nós, quando pudermos ter esse privilégio de ver completamente a Tua graça e a Tua presença. Fala conosco nesse dia, com todos que estão aqui nesse salão, com todas as crianças que estão reunidas ali naquela sala de aula, que hoje o Senhor possa nos tocar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos aqui falando do começo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E o começo do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que é marcado primeiramente pelo seu batismo nas águas. João o Batista o batizou para que a justiça se cumprisse. Logo depois o Senhor ele subiu ao monte, guiado pelo Espírito Santo, mostrando que o próprio Espírito Santo pode nos levar a caminhos de dificuldade, porque existem dificuldades que a gente precisa enfrentar para o nosso próprio bem. Ali Jesus passou 40 dias jejuando, sem comer e beber nada, enfrentou Satanás o tentando e venceu aquela batalha. E a Bíblia diz que Deus do céu enviou os anjos que começaram a servir o nosso Senhor Jesus. Quando ele desce dali, a primeira coisa que ele faz é entrar dentro de uma igreja ou dentro de uma sinagoga. E ali ele abre o texto de Isaías 61 e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vim para libertar os cativos, curar os que estão doentes, tirar das cadeias e das prisões aqueles que estão presos. E ele vai até a sinagoga, diz isso e fecha. Nesse dia, então, um tumulto já começa, porque ele diz que o Espírito está sobre ele está rogando para si um texto que é messiânico, que é o texto de
Isaías 61. Logo depois disso, o Senhor Jesus ele começou a chamar os discípulos, ele está na beira-mar, e ali ele começa então a falar com discípulos que eram pescadores. Ele chama, por exemplo, Tiago e João, que trabalhavam com o pai ainda como pescadores. Eles eram chamados de filhos do trovão, e o Senhor Jesus chamou eles para que agora, a partir daquele momento, eles não fossem mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E eles foram. Aconteceu isso também com André, aconteceu isso também com Pedro, e Jesus começa então a reunir os seus discípulos, homens que tinham uma profissão difícil, né? O imposto que era cobrado sobre os pescadores era alto, né? Esses homens, provavelmente todos nessa época, que eles eram analfabetos, o índice de analfabetismo nessa época era gigante, eles estavam presos, Roma dominava Israel. Nós estamos então falando sobre um Jesus que não escolheu a nata dos principais homens que viviam naquela época. Ele foi pegando rapazes, possivelmente garotos. O único que diz nas Escrituras que era casado era Pedro, porque Pedro chamou Jesus para ir na casa dele, porque a sogra dele estava morrendo. Jesus entrou lá e curou a sogra de Pedro. Então, nós encontramos aqui no capítulo 5 que nós lemos, depois do chamado dos discípulos, o Senhor Jesus ele começa a curar as pessoas. Algo começa a acontecer e ninguém via isso, né, nesse mundo, no mundo da época de Jesus. E primeiro ele cura um leproso, está escrito no capítulo 5. Depois disso ele vai curar um paralítico. Depois disso ele vai chamar outro discípulo que é Levi, que é um cobrador de impostos, que era odiado pelo povo de Israel. E logo depois ele vai ser interrogado a respeito do que nós lemos aqui, que no caso é sobre o jejum. Mas primeiro deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, ele é maravilhoso e nós podemos confiar nele. A nossa vida espiritual é a coisa principal que nós temos. Se a nossa vida espiritual for priorizada, você pode ter certeza que as demais áreas da sua vida, o Senhor te ajudará para que elas fiquem bem, para que elas possam estar em conformidade. Porque a vida espiritual é essa engrenagem, a vida espiritual é o fundamento da nossa vida, né? Como num prédio que precisa ter uma fundação firme e forte, a nossa vida espiritual é assim. E a nossa vida espiritual ela cresce quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós ceiamos, quando nós oramos uns pelos outros. Isso é algo, certo, que muda a história da vida de uma pessoa quando ela entende isso. Sabe o que acontece? Teve um dia que Pedro e outros pescadores passaram a noite inteira pescando. A hora da pesca era ainda de noite, era o momento que você pegava peixes. Pedro e os outros discípulos, então, e os outros homens, passaram a noite pescando. Está no comecinho do capítulo 5. E o texto vai dizer que eles não pegaram nada. E Jesus aparece na praia pela manhã. E muitas pessoas já se reuniram ali, porque elas queriam ouvir Jesus. Jesus já tinha se tornado, então, famoso pelos milagres. E diz que Jesus ele chega em Pedro e diz: pegue o seu barco, arraste ele um pouquinho, por favor, para o mar, para que assim todo mundo possa me ouvir. E as pessoas estavam aglomeradas, não tem como Jesus falar para todo mundo. Pedro, cansado, ele obedeceu a ordem de Jesus. Ele botou o barco então um pouco para trás, ali no mar, e Jesus pôde então falar para aquelas pessoas. E o Senhor Jesus gostava de falar, ele gostava de pregar. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali, mas eu acredito que foi mais de 1 hora ensinando para as pessoas. E Pedro está ali, cansado, mas ele obedeceu. Preste bem atenção nisso. A nossa vida espiritual, nos momentos em que nós estamos cansados e não entendemos muito bem as coisas, são momentos em que Deus está agindo. E o texto diz que Jesus pregou e logo depois todo mundo foi embora. Ficou Pedro, alguns pescadores, e Jesus diz assim: ponha o barco no mar e você vai jogar a rede do lado direito e você vai pescar muitos peixes. E Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos cansados, nós somos pescadores,
nós sabemos a hora de pescar. Não está na hora. Então, por que nós faríamos isso? Mas Pedro, ele percebia que tinha algo em Cristo, em Jesus. E ele disse assim: Senhor, porque tu estás falando, é que nós vamos. E ele põe então um barco em alto mar. E diz o texto que Jesus manda ele jogar do lado direito. Então veja bem, Jesus está falando com um profissional da área e está dizendo para ele: você vai fazer assim. Jesus costuma fazer isso na nossa vida. Nas áreas que nós somos mais profissionais, nós somos melhores, que nós temos mais o controle, Jesus costuma então agir nessas áreas e dizer: você vai fazer assim. Mas você diz: Senhor, mas é assim que se faz. Jesus diz: nesse momento você fará assim. Porque Ele é que está no controle. E Ele quer ver até que ponto nós estamos enraizados, ou presos, ou envaidecidos nos nossos próprios talentos, nos nossos dons, nas coisas que nós temos. É óbvio que Deus nos dá esses dons para que a gente possa praticá-los. Mas eu estou aqui para te dizer que muitas vezes você vai estar cansado, você vai ser um especialista, mas Jesus vai dizer: tente mais uma vez, mas tente agora por esse lado. E sabe o que acontece? Quando Pedro joga a rede, a Bíblia diz que o número de peixes que vem sobre aquela rede é tão grande que o barco ia afundar. E o barco de outras pessoas que estavam perto precisaram receber peixes também, para que então a embarcação de Pedro não afundasse. É isso Jesus que a gente serve. É quando tudo parece que vai dar errado, quando tudo parece que não vai dar certo, que nós estamos cansados, que nós estamos frustrados, que nós estamos com problemas. Nessa hora Jesus costuma colocar a mão e pedir para que a gente se esforce mais um pouquinho, para que a gente faça do jeito dele, e as coisas então começam a acontecer. Creia nesse Deus que ainda fala. Esse mesmo Deus que falou com Pedro, Ele continua falando conosco nos dias de hoje. Ali Jesus estava encarnado. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou e vou preparar a morada para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar o meu Espírito, e meu Espírito guiará vocês, será o consolador de vocês. Ele abençoará a vida de vocês, Ele ensinará vocês a orar. Quando vocês disserem: não sei orar, Ele vos ensinará a orar. É esse o Jesus então que nós estamos falando. E Jesus então, Ele é interrogado um dia pelos religiosos, que dizem assim: João Batista, os discípulos dele jejuam, e também os discípulos dos fariseus jejuam. Agora, por que os teus discípulos, Jesus, eles não jejuam? Jesus diz assim: quando está tendo uma festa de casamento, a gente deve dizer que alguém não deve comer ou que alguém não deve beber. É um momento do quê? É um momento de alegria, é um momento de se desfrutar da situação. Jesus estava dizendo o seguinte: os discípulos dele não jejuavam porque ele é o noivo e ele estava presente. E todos aqueles que começaram a crer nele fazem parte da igreja, certo? Que é espiritual. E essa igreja é chamada de a noiva na Bíblia. Nós somos a noiva de Cristo, é o que está escrito. Então Jesus diz que o que está acontecendo ali é um casamento. E ele vai dizer: como nós podemos dizer para as pessoas que elas devem jejuar, sendo que elas estão num momento de festa? Ele está presente, a festa está acontecendo. Então não vai ter ninguém que deve ficar sem comer. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão. Ele comia com os publicanos, homens que eram considerados pecadores. Ele entrava em lugares que muitas vezes tinham homens que eram considerados bandidos, outras que tinham mulheres que eram consideradas meretrizes, prostitutas. E as pessoas não conseguiam entender como um homem santo como ele, que fazia milagres, que tinha palavras de sabedoria fora do comum, conseguia estar perto dessas pessoas. Mas esse é o Jesus que nós servimos. E esse Jesus, então, ele traz um ensinamento sobre o jejum que é fantástico. Porque o que ele está fazendo aqui é uma ruptura. E essa ruptura eu e você precisamos aprender. Para que você aprenda isso sem se cansar, eu vou ser rápido nisso. Quando Jesus usa essas duas ilustrações, que a primeira é
uma roupa velha tem um rasgado, você vai lá e pega um pedaço de pano novo e costura. Ou então um odre. O que é um odre? O odre é como se fosse uma garrafa de couro, certo? Onde você coloca o suco. E à medida que o suco vai se fermentando, virando vinho, esse odre, ele vai, certo? Como é que eu posso dizer? Ele vai se enlarguecendo, ele é de couro, ok? Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim trazer vinho novo e eu vim trazer roupa nova. Agora tem uma coisa, aquilo que vocês estão vivendo hoje, Jesus dizendo para eles naquela época, é uma coisa antiga, é uma roupa antiga, é um vinho que não serve mais. Eu quero outro vinho ministrar a vocês e outra roupa ministrar a vocês. Por que Jesus falou sobre isso? Porque essas pessoas estavam vivendo na religiosidade. Se tem uma coisa que nós precisamos nos libertar, é desse senso da religião. Jesus estava dizendo assim para eles: vocês jejuam não porque vocês querem que o coração de vocês se aproxime de Deus e que Deus fale com vocês. Vocês jejuam por mera formalidade. Vocês, quando vão orar, vocês dizem: ó Senhor, nós jejuamos, nós fazemos isso e aquilo. Jesus disse: isso é religião. Eu não chamei vocês para isso. Jesus estava fazendo uma ruptura, porque agora ele estava dizendo: vocês não vão viver mais a antiga aliança. E eu e você precisamos entender isso. A Bíblia fala de duas alianças. A primeira aliança foi quando o Senhor Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Na verdade são 613 mandamentos escritos de forma menor e os 10 mandamentos escritos de forma maior. Aquela lá é a antiga aliança e ela serviu para o povo de Israel durante um tempo. Só que na verdade aquilo ali não era tudo o que o Senhor tinha a fazer. O Senhor, na verdade, ele estava fazendo com que a sua revelação fosse progressiva, a sua revelação continuasse acontecendo. E quando Jesus pisou na terra, ele pisou justamente para dizer o seguinte: a aliança que eu dei a Moisés é uma aliança que ninguém conseguiu cumprir. Você vai ver, por exemplo, o autor aos Hebreus dizendo assim: Jesus é maior do que Moisés, maior do que a aliança que foi feita com ele. Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior do que todos os que vieram. Está escrito em Hebreus, capítulo 1. Então Jesus ele vai dizer o seguinte: tudo o que foi ensinado a vocês, eu não quero que vocês joguem fora, mas eu quero que vocês entendam que agora, por causa do meu sangue, porque eu vou morrer por vocês, eu vou me entregar como um cordeiro puro para que vocês possam viver a nova aliança. É a ceia que nós praticamos aqui. E essa nova aliança agora é pela graça. Então, nós precisamos compreender isso. Para nós sermos salvos, nós precisamos crer na morte de Jesus, crer na sua ressurreição e crer que Ele vai voltar mais uma vez. Essa é a salvação. Quando você crê de todo o seu coração nisso, preste bem atenção, você não pode perder a salvação, porque ela foi te dada de graça. Alguém vai dizer assim: pastor, mas aí é fácil, a pessoa diz que crê e continua vivendo, fazendo coisas erradas. Quando você de fato creu no seu coração, o Senhor, Ele te encaminha. Deus não toma o que Ele deu, certo? A salvação é de graça. E por que era tão difícil para os religiosos entenderem isso? Porque tudo o que eles faziam era a base do sacrifício, era na base da troca. É no caso: Senhor, eu te dou isso para o Senhor me dar aquilo. A barganha sempre foi a marca da religião. E foi isso que Jesus veio para quebrar, porque Ele veio falar de graça. E graça é o que Ele derrama sobre nós. Graça é um favor imerecido, algo que nós não podemos alcançar. A gente não pode alcançar a salvação sozinho. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da obra de Jesus, crer nessa obra de Jesus. Então, preste bem atenção nisso. Jesus disse: eu sou, então, para vocês um remendo de pano novo. O que Jesus veio trazer foi essa revelação, que é a revelação final de Deus.
Ele veio para ser aquele que completa as Escrituras. Então, ele vai dizer: se vocês que são religiosos continuarem usando essa roupa velha, não tem como vocês me seguirem. Eu vou dar alguns exemplos de roupa velha. Paulo, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: olha, parem vocês de contar os dias, porque vocês às vezes acham que existem dias mais importantes que os outros, dias de lua nova, dias de lua pequena, dias de sábado, sabe? Então existem pessoas que elas acham que espiritualmente existem dias mais importantes, tem pessoas que acham que espiritualmente existem comidas mais importantes, e o próprio Jesus pregou, ele falou sobre isso: o que deixa o ser humano impuro não é o que ele come, é o que sai da boca, a maldade, as coisas ruins, né? A Bíblia mesmo diz: Jesus curou um homem no sábado, e também pegou os discípulos lá, e eles comendo no sábado. O povo chegou nele e falou: mas como é que pode? Está escrito na lei que no sábado não pode fazer nada. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado é que tem que nos servir, não nós servirmos o sábado. Você entende isso? Então Jesus estava dizendo: todas estas coisas que vocês têm na mente de vocês, como por exemplo a circuncisão, no 8º dia um menino tinha que ser circuncidado, o prepúcio do órgão genital tinha que ser circuncidado, senão eles não acreditavam que aquela criança ia nascer e ia servir a Deus. Então eram muitas regras, muitas coisas, sabe? Coisas assim que melindrosas, que eu quero que você pense nesse momento agora, se existe alguma coisa melindrosa na sua vida espiritual que te impede de entender esse Jesus que traz uma roupa nova, que traz um vinho novo, porque, olha, o odre, como eu disse, vamos dizer assim, essa garrafa que é de couro, quando você coloca o vinho lá, ele fermenta e ele cresce. Se você pegar e colocar outro suco novo lá, esse odre vai explodir, porque esse suco novo vai começar a fermentar e já não existe mais espaço para que haja, né, o comprimento continuar o couro não vai continuar se expandindo, ele vai rachar, vai furar e vai cair tudo. Então não tem como viver Jesus e a religiosidade ao mesmo tempo, não tem jeito. Por isso que Jesus, em quem ele mais bateu, foi nos religiosos. Se você olhar em Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: vocês que são religiosos, vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um convertido, e vocês tornam esse convertido servo do diabo, porque faz essas pessoas só fazerem coisas que na verdade não tem a ver com nada espiritual, só com coisa religiosa. E olha, vou dizer uma coisa para vocês: as coisas religiosas, infelizmente, elas atraem mais as pessoas do que as coisas espirituais. Porque as coisas religiosas é assim: você pega, coloca uma coisa no lugar, você acredita que tudo está feito. Então, é muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil simplesmente você ter que ir em algum lugar, receber algum tipo de, não sei, de bênção, receber uma toalha santa, uma rosa santa, ou fazer somente um confessionário dos seus pecados. É muito mais fácil fazer algo assim do que simplesmente viver uma vida pela graça. Então, por mais que a graça seja algo tão maravilhoso que Deus nos deu, a religiosidade, ela é muito mais cômoda. É isso que eu estou dizendo. É muito mais fácil você ir numa igreja onde o pastor diz assim: você vai colocar o seu nome aqui, e eu vou subir lá no monte e eu vou orar por você, e Deus vai te abençoar. Então você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa aprender a Bíblia. Tem alguém que vai fazer por você. Isso é religião, isso não existe, tá? Isso na verdade é simplesmente um golpe, né, que é aplicado nas pessoas. Mas é mais fácil. É mais fácil você entrar num lugar desse, fazer o que eles estão falando e simplesmente dizer: espiritualmente, então, a partir desse momento eu estou livre, né? Fiz a minha parte. Não é assim que funciona. O que funciona é todos os dias nós acordarmos, orarmos a Deus, louvarmos, fazermos a nossa devocional. No nosso dia inteiro a gente está sempre conectado com o Senhor, a gente sempre está
orando, a gente sempre, em toda oportunidade que puder, está aprendendo mais da palavra de Deus. É isso que é a vida espiritual. E a gente precisa abandonar, então, essas coisas. Sabe o que eles faziam? Os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, Jesus dizia que eles entravam na casa das viúvas e faziam longas orações, só para ficar comendo na casa das viúvas. Eles eram homens maus, eles eram religiosos falsos, eles não estavam nem um pouco preocupados, eles não tinham nem um pouco de espiritualidade. A Bíblia diz que quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto. O cara ficava com cara triste nas esquinas das cidades para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando, que eles eram tementes a Deus. Jesus falou na cara deles: vocês são hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado. Do lado de fora, se você for num túmulo de uma pessoa famosa que morreu, ali está uma beleza, mas ali de baixo, dependendo do tempo que já morreu, só tem o quê? Ossos, não é verdade? Jesus disse: os fariseus, os religiosos são desse jeito. Por fora estão lá com as roupas religiosas e tal, parece que estão vivos, mas por dentro tudo morto. Jesus também disse a respeito deles que eles eram homens assim, que faziam orações pelas pessoas, mas eles não faziam isso de forma espiritual. Eles queriam se mostrarem religiosos. Um dia Jesus repreendeu eles falando assim: olha, vocês têm os pais que já estão velhos e estão precisando de ajuda, vocês não ajudam eles, porque vocês dizem que já deram o dízimo do coentro lá no templo de Deus. Eles deixavam de ajudar os pais que estavam velhos, alegando que eles já estavam fazendo bem, dando dízimo no templo. Então, assim, é uma incoerência. A religiosidade é uma incoerência sem fim. E Jesus, então, ele bate muito forte aqui nos fariseus com relação a isso. E eu queria muito que nessa ceia de hoje a gente pudesse ceiar de forma espiritual pela graça. Porque pela graça a gente entender isso. O corpo, que é o pão asmo, que é o pão sem fermento, e o cálice, que a gente faz com o suco de uva fermentado, não vinho, e a gente tem motivos e motivos para isso, mas tudo bem, a gente faz isso de forma espiritual, sabendo que Cristo, ele está não só em memória, a gente não faz não só em memória dele isso, mas a presença dele se faz presente. Então, deixa eu só ensinar isso rapidinho, porque tem igrejas que ensinam que quando você come o pão, você está comendo o próprio corpo de Cristo. Eles acreditam no que a gente chama na teologia de transubstanciação, que de fato o pão se transforma. Isso não acontece, ok? E que o cálice se transforma no sangue. Não. O que a gente sabe é Cristo, de forma espiritual, ele se manifesta na ceia e de forma memorial também. Então a nossa ceia é: Cristo está espiritualmente no nosso meio, aceitando o que estamos fazendo, e nós estamos trazendo isso em memória dele, cumprindo o que ele pediu para a gente fazer. Então, para a gente ir para a reta final dessa palavra, como que a gente faz? Olha o último versículo aí. Mesmo Jesus tendo ensinado isso, olha, se botar um fermento aí se botar um vinho novo num odre velho, vai derrubar tudo. Mas mesmo assim, olha aí o que o povo dizia, verso 39: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Gente, é tão incrível isso. A graça de Deus é tão maravilhosa, mas as pessoas continuam dizendo: o vinho velho é melhor. O vinho velho é melhor. A religião é melhor. É mais fácil você fazer alguma coisa ali e falar que é para Deus, entendeu? E não é. Não é. Nós temos as nossas responsabilidades espirituais. Então, Cristo nos deu uma vida nova, que representa o quê? Um odre novo. E Ele coloca sobre nós o quê? O vinho novo da nova aliança, que é feita no sangue, na ceia, na morte dele ali na cruz. O que Ele coloca dentro de nós? Um vinho novo, que é o Espírito Santo. Antes, na antiga aliança, no Velho Testamento, o Espírito só descia sobre algumas pessoas que tinham algumas missões que Deus dava, para alguns reis, alguns profetas,
alguns sacerdotes. Hoje não. Todos nós então somos um odre novo nas mãos de Jesus, e Ele coloca esse Espírito sobre nós. Jesus então Ele nos dá uma roupa nova, e essa roupa nova significa que espiritualmente agora nós já não vivemos pela religião, nós vivemos porque nós fomos revestidos pela graça de Deus. Por isso está escrito que nós não somos mais velhas criaturas, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por favor, a partir de hoje, não deixe a religião tomar conta do seu coração. Viva pela graça, porque você vai sentir Jesus com você, você vai ouvir Jesus falando com você. As palavras que você lê, elas vão saltar ao seu coração. Você vai louvar a Deus de uma forma que você vai entender que Ele está presente. Porque quando a gente faz isso, Deus de fato está presente. Não é um culto só de rituais, é um culto onde a presença dele se manifesta entre nós. Então, isso é maravilhoso. Eu gostaria então que você se colocasse de pé para a gente fazer essa oração antes da gente poder ceiar. Só um breve exemplo, eu até coloquei lá, indiquei lá no meu Instagram, tem um filme que se chama Redenção. Ele fala sobre um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele é alemão, mas ele foi estudar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, ele começou a frequentar uma igreja batista predominantemente de homens negros. Ele era um homem bem loiro. Mas ele se surpreendeu com aquilo, porque o que ele aprendia no seminário era muita letra, e sabe, ele era um homem que ele mesmo dizia, eu só sou um intelectual. E quando ele via as pessoas adorando, a palavra sendo pregada, aquela coisa acontecendo, ele disse assim, eu vou voltar para a Alemanha. E ele voltou para a Alemanha. E quando ele assistiu os cultos, que inclusive nessa época, muitas igrejas evangélicas, elas apoiaram o Hitler, viu? Infelizmente tem essa mancha. E ele via as pessoas, os bispos lá pregarem, eles viam uma igreja morta, uma igreja que falava só de homens, uma igreja que Jesus não era o centro, não fazia nada para Jesus. E um dia deram uma oportunidade para ele falar. E ele foi e disse, a igreja só tem um Senhor, e é Jesus. E ele começa a pregar sobre Jesus e já começa a sofrer muita pressão, porque as pessoas não queriam que Jesus fosse glorificado. Queriam usar a igreja como um instrumento político ou alguma coisa nesse sentido. Tanto é que ele foi preso, ele foi colocado num campo de concentração. Antes disso, ele até se infiltrou no exército nazista, porque ele e outros pastores, eles armaram para tentar matar o Hitler. E eles não deram conta, né? Inclusive tem até esse jogo aí moral, né? Será que pastores poderiam se unir para matar um carniceiro igual Hitler? Eles não conseguiram fazer nada, eles foram colocados num campo de concentração. Ele escreveu livros maravilhosos enquanto ele esteve vivo. Vale muito a pena assistir esse filme. E ele morre, mas ele morre ali na certeza de que Deus está com ele. E ele faz algumas orações no final dizendo assim, Senhor, obrigado por eu ter conhecido a sua presença. Porque se eu tivesse ficado só naquele seminário, se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, se eu não tivesse conhecido aquela igreja batista, eu acho que eu teria tirado a minha vida no primeiro dia que eu entrei aqui, nesse lugar, né, no campo de concentração. Ele mostra lá, todas as pessoas que entravam dentro de uma cela, os homens mais intelectuais, os nazistas já davam uma corda para eles, porque se eles quisessem, eles já morressem logo. E ele decidiu que não ia morrer. E ele conseguiu ajudar muita gente no tempo que ele esteve vivo ali. Então é isso que o Espírito faz, é isso que a graça de Deus faz. Ela não deixa Cristo só aqui na nossa cabeça, ela faz com que Cristo, né, arda dentro do nosso coração. E é isso que nós queremos pedir para Jesus nesse momento. Vamos fazer uma oração? Eu quero pedir para a Carla, pode já começar a cantar, Carla? E nós vamos fazer a oração cantando juntos. Senhor Jesus,
Nós oramos nesse dia pedindo que a graça do Senhor possa invadir os nossos corações. O nosso coração se encha de paixão, ó Deus, pela Tua presença. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a largarmos a religiosidade, porque a nossa mente não pode nos controlar somente. O nosso coração ele deve estar apegado ao Senhor. E eu te louvo, ó Deus, te louvo muitíssimo, porque o Senhor nos deu vinho novo, o Senhor nos deu odres novos, e nós podemos crer no Senhor, porque o Senhor está conosco, assim como esteve com cada um destes homens na sua palavra. Nós te glorificamos, Senhor. Enche-nos da tua presença, enche-nos, ó Deus, da tua graça. Coloca mais uma vez dentro de nós o desejo de viver o primeiro amor. Retorna em nós o primeiro amor. Como diz a tua palavra, aviva a tua obra no meio dos anos, notifica ela, ratifica ela mais uma vez, Senhor. Eu sei que não é pela emoção, é pelo Espírito. Então nós te pedimos que o Espírito Santo recaia sobre nós, para a glória do teu nome. Aceita o nosso louvor neste momento. Vamos louvar o Senhor.